Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Caminhada do Empreendedor. E hoje eu trouxe mais 2 convidados aqui para a gente trocar um papo com a Natália Nakaishi e com o Roger Ming. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Caminhada do Empreendedor. Oi, Di, boa tarde, obrigada pelo convite, sempre um prazer trocar ideia com gente que está alinhado, que pensa igual e gosta de empreender. Obrigado, imagina. Obrigado mais uma vez pelo convite e vamos para mais uma conversa. Vamos para mais uma conversinha aqui com vocês. E eu quero saber, Nath, a sua história, como é que foi você empreender, quem te motivou? Antes de falar disso, eu quero te fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês acreditam em destino? Olha, em inspiração, inteligência infinita? Eu acredito, às vezes, em partes. E na parte de destino, por exemplo, eu acredito que eu faço o meu próprio destino. Certo. Mas eu acho que tudo tem uma consequência com base nas nossas escolhas. Com certeza, eu acredito. E às vezes nós pensamos num caminho, né? Às vezes nós traçamos, vou estudar isso porque eu quero almejar aquele cargo e etc. Mas a vida vai conduzindo a gente como se fosse um rio. Não tem coisa que não tem como você simplesmente mudar o percurso do rio. Então, você tem que ter a sensibilidade de ver qual que é o caminho que está escrito para você. Eu acredito nisso. Boa. E aproveitando as oportunidades. Então, às vezes, você chuta naquele cargo, cai em outro, mas era o seu caminho, é o correto para você e você tem que desempenhar da melhor forma possível. Verdade. Eu nunca pensei em empreender, nunca foi meu plano A. O meu plano A sempre foi trabalhar com outras culturas. Não vou nem falar negócios internacionais. Uhum. E eu gosto de contar essa história porque tem muita gente que tem vergonha de falar que é brasileiro, que o Brasil é o país do futebol, etc. E eu amo futebol, eu amo Copa, apesar de não saber nem qual a posição do meu time. Eu só assisto a Copa, mas eu gosto muito. E agora já tá começando a energia da Copa, que eu amo. Uhum. Mas eu lembro um dia que eu tava em casa, assistindo TV, passando assim, e eu vi o sorteio da Copa. E eu tenho esse vídeo que eu guardei no meu computador. Eu achei no YouTube uma qualidade péssima. Daquela época, né? Uhum. E era um carinha que, ele cumprimentou o Pelé em português no dia do sorteio da Copa. E ele cumprimentou um outro jogador de futebol em japonês e cumprimentou um outro em inglês. E ele trocava de idiomas com uma facilidade que, naquele momento me deu um estalo. E eu falei, é isso. Uhum. Eu não sabia nada. Eu tinha, 14 anos. Eu falei, bom, mas é isso. E a partir daí, tudo que eu fiz, todas as minhas decisões foram em torno disso. De trabalhar com outras culturas, conhecer gente de fora, etc. Aí eu me matriculei em ADM, consegui uma bolsa para ADM em comércio exterior, mas depois acabei fazendo só ADM mesmo, não fiz especialização. Mas eu fui estudando sempre por fora. E os idiomas, né, são a chave para você conseguir se comunicar. Porque senão você tá passivo ali, só aprendendo. Só o país mesmo, né? Aí, o que aconteceu? Aí eu fui fazer ADM, já tinha inglês e espanhol. No finalzinho, na metade da faculdade, eu fui fazer um intercâmbio na Argentina. Legal. E no Chile, para aperfeiçoar o espanhol. E depois eu fui pro México, que foi o período que eu fiquei mais tempo. Esse da Argentina e do Chile foi um mês e pouquinho. Uhum. E do México foram 6 meses. E aí, assim, já fiquei com o espanhol fluente. Nessa época... não vou dar muita volta, depois a gente tenta as viagens. Mas nessa época, eu passei por várias empresas, trabalhava, era CLT. E eu trabalhei no RH da Nestlé, aqui de Ribeirão Preto. Legal. E o RH é assim... Era o RH internacional, era o 0800, praticava muito meu idioma, era xingado em vários idiomas. Gente, 0800. Vocês já viram aquele meme que quem trabalha com o público tem uma vaga direta no céu? Com certeza, com toda certeza. Meu Deus do céu, argentino, mexicano, enfim. Aí, sabe uma coisa que eu via no Olerite? Eu via que quem era vendedor tinha uma linhazinha embaixo de remuneração que chamava comissão. Sim. Imagina eu lá com meus 18 anos, vendo o que será que é esse negócio comissão, né?
né? E vendas, sempre vi vendas como uma coisa, tipo... As pessoas têm um pouco de preconceito com vendedor, enganador. E o que não pode ter, né? Porque, tipo assim, tudo é vendas, tudo. A gente é vendedor desde sempre. Porque ou você vende um produto ou serviço, ou você vende a sua hora pra uma empresa. É igual gente que fala que a imagem não conta. E conta, né? A imagem conta muito. Nós vendemos nós mesmos, né? Exatamente. Para qualquer coisa, até mesmo sem pensar nessa parte aí de trabalho mesmo, para você conquistar uma pessoa, namorar, ou mesmo se impor ali diante dos amigos, você está vendendo uma imagem. Exatamente. A forma como você se porta, a forma como você gesticula a mão, como você se veste, tudo é um cartão de visita. Não tem uma segunda, primeira impressão, né? Não tem, é sempre a primeira. Exato. Não tem como. Exatamente. Aí eu falei, bom, eu sei que eu quero trabalhar com outras culturas e eu quero esse negócio aí que esse pessoal tá ganhando. Eu nunca tive inveja, eu sei que eu posso trabalhar e que a fonte é infinita, então eu também posso ter. Aí, beleza, então eu fui fazer especialização e quero ser vendedora. Voltei do México, lá no México fiz especialização, umas matérias de vendas, aí voltei e fui trabalhar com exportação. Quando eu voltei, que eu ainda era CLT, né? Eu trabalhava no RH, porque minha maior experiência era com RH, e a primeira contratação que eu fui fazer, a parte de papelada, era do gestor de exportação, de vendas internacionais. E ele morou no México 5 anos. Então, assim, a gente nem trabalhou, a gente só ficou conversando, e aí eu contei pra ele que eu tinha interesse, e eu fiquei 1 mês no RH e ele já me puxou pra trabalhar com ele. Que legal! Então, assim, foram muitas coisas que foram acontecendo. Aí, depois disso, a gente foi pra São Paulo, eu e o Roger. Ele passou lá no concurso da polícia, a gente foi pra São Paulo. E aí, em São Paulo, eu tive uma oportunidade de ficar 3 horas por dia em condução. Caraca, 3 horas em condução. Meu Deus do céu, e lá é muito comum isso, né? Muito comum. Assim, foram muitas portas abertas. Em São Paulo foi quando eu comecei a viajar, de verdade. Hoje eu já fui para mais de 30 países. 30 países? Mais de 30. Caramba! Tem muita história para contar. Muita história, mas os livros que eu lia nessas 3 horas de condução, no primeiro ano eu lia muito livro de romance, que eu gosto, de aventura, tipo Harry Potter, assim. E depois a gente começou a ver muito vídeo da Natália Arcuri e do Primo. Inclusive, só dar uma pausa, você também fizeram um vídeo com a Natália Arcuri, né? Minha xará. Ela foi em casa, foi muito bom. Foi muito legal. Eu lembro e é engraçado história. que as pessoas me perguntam como que eu conheci ela. Sabe como que eu conheci ela? Como? Eu preenchi um formulário na internet. Sério? Caraca, velho. Por isso que essa questão de energia, que nós começamos a falar, né? De acreditar e tal. Eu não tenho nem como não acreditar. Porque, cara, que nem a Natália Arcuri, ela mandou um formulário diante de milhares de pessoas que provavelmente fizeram. E a Natália foi lá em casa gravar. Gente, ela sentou no nosso sofá. Cara, que doido, né, velho? Doido. Foi. E, tipo assim, eu lembro que uma semana antes eu tava muito doente. Eu não tava conseguindo falar. E hoje eu sei que era ansiedade, né? Sim. Imagina, você vai colocar na Nossa, Arcuri, imagina. Aí eu virava pro Roger e falava assim, ai, amor, vamos cancelar? Porque ela vai vir aqui, eu não vou conseguir falar nada. Eu vou ficar travada. Aí ele, não vamos cancelar, não. Ainda bem que eu não cancelei, porque chegou lá, o pessoal tinha um equipamento de som, tipo, tinha tudo certinho. Aí nem precisou de eu forçar, porque eu tava sem voz. Eles falaram e foi. E foi, de boa. Ai, que gracinha, gente. Que legal. E até o nosso cachorro saiu no vídeo. Eu vi o vídeo, foi uma gracinha, legal, muito bom. Então, aí a gente começou a ler os livros, porque não... outro preconceito, hoje eu vou falar. Livro de autoajuda. Sim. Era outro preconceito. Aqueles livros de coach, né? Tipo, nossa, realmente eu tenho também um pouco de preconceito. E eu já gosto. Eu tenho um pouquinho de preconceito. Porque... Mas, tipo assim, autoajuda financeira também. Pai rico, pai pobre. Sim. Sabe que eu tenho um pouco de preconceito? Pessoas que querem ser coach, só que não empreenderam, não fizeram nada por trás. Aí querem vender um negócio que nunca viveram. Dica construtiva de quem nunca construiu. Exatamente. Cara, isso eu tenho... Olha, eu olho assim e falo assim... eu nem dou bola, porque isso dá raiva. Sabe? Agora, você pegar um cara... Tipo o Flávio Augusto. O cara que, pra mim, é uma referência muito grande. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? O cara construiu um negócio, saiu da favela. Saiu do nada, fez um império. E fez um império. Falei, pô, esse sim, cara... Esse cara tem realmente história pra contar. Isso sim, não tipo, pôs só né? foda no título e pronto, né? Entendeu? Ô, Di, mas até pegando um gancho aí na história que ela já tá contando, pode...
É que eu sou, né, suspeito para falar. Ela é minha inspiração. Realmente, depois que a gente casou, gente... Que lindo! Mudou minha vida completamente. Mas de verdade, ela ficava 3 horas no ônibus... Eu ficava desesperado de pensar, nossa, 3 horas no ônibus, coitada, etc. Mas ela ficava, muitas vezes, estudando. Vendo esse tipo de vídeo. Que é um vídeo que estava mudando a nossa vida, né? Esse start aí na Natália Arcuri, o Primo Rico, mudou totalmente a forma que a gente fazia as contas. E até... entender que é possível você fazer algo mais. Não aquele CL treta, né? Exato. Você tá ali recebendo seu salário, reclamando, tô 3 horas no ônibus e tal. Daí fica reclamando do serviço, lá, putz, isso me irrita pra caramba, então, velho. Uma coisa que eu vejo da trajetória dela, principalmente, é que ela sempre esteve em movimento, né? Sim. Então, sempre fazendo algum curso. Se você perguntar agora, vai estar fazendo um curso. 5 anos atrás, eu estava fazendo algum curso. Sim. Então, que nem questão de línguas também. Ela explorou o que ela tem mais facilidade. Mas isso não diminui nunca o esforço dela, porque sempre ela está fazendo alguma coisa diferente. Então, eu acho que a gente também tem que ver o que nós temos mais facilidade. Por exemplo, eu fiz 2 anos de inglês. Gente, eu não sei falar nada, só the books on the table. Ela tem facilidade, então ela explorou e hoje ela desempenha tranquilamente na área. Então, não adianta eu dar murro em ponta de faca querer fazer alguma coisa em inglês. Não vai rolar. E assim vai. Tá certo. E aí, nessa época, foi que eu tive esse estalo, porque ainda, se eu te falar uns 2 meses antes, eu tava pagando curso, estudando para concurso público. Sim, tipo assim, é uma fase da nossa vida que, tipo assim, já tem enraizado isso dos nossos antepassados, não faz concurso público, tudo isso, tipo assim, é normal isso, sabe? Porque eles querem ver segurança, sabe? Ter aquela coisa mais tranquila, sabe? Mas, quando você começa a empreender e você tem um start na vida, que nem você disse, sua vida realmente muda, a sua percepção de mundo muda, total. Aí você se coloca na situação de empregado para empresário, vamos dizer assim, né? Empreendedor. Cara, aí você começa a entender o outro lado da moeda, né? Mas é muito... Eu acho que... boa parte de você ser empreendedor é conseguir lidar com a incerteza. Porque você não sabe como vai ser. É muito, assim, fácil para mim. Por exemplo, eu estudei administração. Então, se você falar para mim hoje, eu quero começar um negócio, eu venho aqui, monto um plano de negócios para você e eu entrego na sua mão. E ainda que... tem um outro tipo de pessoa que fica anos preparando um plano de negócios porque quer que tudo esteja perfeito antes de começar. Só que você nunca vai conseguir levantar tudo. E o mundo vai mudar. Sempre, tá em constante movimento. É sempre bom você pegar e fazer plano de negócio, fazer um MVP daquilo, colocar para rodar, viu que tracionou, testou, pô, aí sim você começa a investir, fazer o negócio acontecer. Mas as pessoas realmente têm mais medo de perder do que de ganhar. Então, elas nunca saem do lugar. Elas nunca saem, fica naquilo ali. Não, isso aqui tá bom pra mim, isso aqui... Também já tá pagando as contas, tá de boa. Então, tipo, isso é o que a gente fala de pessoas que vivem na mediocridade, né? Que é pessoas que vivem na média. Aquilo é na média, né? Sim. E nunca buscam algo a mais, entendeu? Pra poder evoluir, tanto espiritualmente, financeiramente, como um todo, né? Então, realmente esse lance... E essa segurança que traz... Não vou nem falar um concurso público, mas também... Mas de um cargo normal, CLT, é relativa, né? Porque amanhã o cara te manda embora e do nada você de novo tá na estaca zero. Sim. Se muitas vezes bate o desespero, você vai ter que se sujeitar a ir para um cargo que paga até menos, porque você tem que pagar suas contas. Então, é totalmente relativo. Quando você é empresário, você consegue... E montando aquilo ali, lógico, não é fácil, né? É difícil, mas você consegue montando que a sua segurança acaba sendo maior. Sim. Porque você realmente sabe até que ponto pode ir e tal, você vai escalando o negócio. Então, você não depende de outras pessoas. Que nem você, o seu chefe pode não gostar de você amanhã e tchau. Sim, e é muito comum acontecer esse tipo de coisa. As pessoas acabam querendo o CLT... porque elas têm a falsa ilusão de que dá segurança. Mas, na verdade, se você ver na ponta do lápis, não traz segurança nenhuma. Entendeu? Tipo assim, eu tenho 5 meses de seguro-desemprego. Só que se você for pro PJ, você vai ter que ganhar muito mais, você vai ter controle melhor do seu dinheiro do que o governo, entendeu? Aí você pode pegar e investir em outras áreas para você crescer e ter uma segunda fonte de renda.
Mas as pessoas não têm isso. Infelizmente, a gente não tem uma educação financeira aqui no Brasil, que eu acho que deveria ter. Que nos permite nos ampliar, organizar isso, né? Exatamente. Organizar financeiramente, ter uma visão melhor do negócio, do que elas querem, que elas busquem na vida delas, né? Eu acho muito super importante a educação financeira no Brasil. O que vocês acham disso? Eu acho que falta muito para a educação financeira no Brasil. Assim, eu vejo que agora as pessoas estão começando a descobrir, e tem muita coisa assim também do seu círculo. Por exemplo, no meu círculo eu sei que as pessoas estão descobrindo e algumas já estão saindo super bem. Mas o meu círculo não reflete nada da realidade do Brasil. É muito errado a gente achar que o nosso círculo é o mesmo em todos os lugares. Não é. Falta muito. Tem gente que não tem o mínimo, né? Mas aí me conta como é que foi você pegar e... Qual foi a sua primeira viagem? Além da Argentina, do Chile e no México. Teve alguma viagem que você pegou? Isso aqui foi a maior viagem da minha vida que me fez transcender e fez querer algo a mais. Qual foi? Teve alguma que você passou? Olha, alguma viagem assim... É até, não sei, meio snob, mas já banalizar, porque é muito da profissão. Mas, uma viagem que eu realmente pensei que eu não ia conseguir, porque sempre eu sei que eu vou com uma missão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tirar tantos pedidos, eu tenho que visitar tantos clientes, eu tenho que fazer isso, aquilo, não sei o que, blá, blá, blá. Eu sempre tenho muito claro o que eu tô indo fazer, né? Mas uma que eu achei que eu não ia conseguir foi uma Rota Ásia, que foram 9 países em 30 dias. 9 países em 30 dias? 9 países em 30 dias. Eu tava muito cansada no final. E eu já tava, assim, deitando no chão do banheiro, já chorando porque eu não conseguia ligar o chuveiro. Porque são coisas que a gente não pensa, mas em cada país o chuveiro liga de um jeito diferente. E eu só queria tomar um banho. Mas, assim, imagina o nível que eu já tava pra isso me fazer chorar, né? Sim. Tava no síndrome de Burnout, que o pessoal fala, né? Nossa senhora, dessa vez eu comecei na Tailândia. Inclusive, o lado bom, comemorei meu aniversário com os meus clientes, foi um jantar lindo. Depois eu até te mando as fotos na Tailândia. Aí, depois eu acho que eu fui pra Filipinas. Filipinas foi ok. Filipinas me surpreendeu muito. Por que aconteceu lá? Porque Filipinas, agora parece óbvio também, né? Mas é do rei Filipe, foi colonizado por um rei espanhol. Então, parecia que eu tava chegando num país latino, no meio da Ásia. Eu fiquei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Essas mulheres mostrando a barriga, isso não é normal. Olha. Mas foi muito legal, porque tem muita influência da Espanha. Aí eu fui pro Japão, foi muito legal o Japão. É tudo isso que o pessoal fala, gente. Mesmo, né? A cultura de lá mesmo. É demais, né? É demais. No Japão, me perdi no metrô. Fiquei 2 horas perdidas no metrô. E isso que eu pergunto, você entende japonês? Eu estudei um pouco de japonês, porque na minha família já se perdeu. Então, eu não aprendi com a minha família. Eu estudei, acho que 1 ano e pouquinho, mas eu consigo ler, eu consigo entender, mas eu não consigo falar, assim. Que legal. Ler já é bem difícil, né? Não, mas não todos os alfabetos, só o mais simples, que são 3 alfabetos. O mais simples eu consigo ler. Legal. E, eu lembro um dia que eu tava lá na Tailândia. Na Tailândia. E aí, eu tinha que chegar num cliente, e você vai com uma malinha de produto assim, né? Produto, no meu caso, produto pra odontologia. E eu tava num hotel que, assim, ele era perto do metrô, tipo, uns 15 minutos do metrô de carro. E o lugar que eu tinha aqui dava uns 40 minutos de carro. Eu falei, bom, então eu ia de táxi. Naquela época não tinha Uber, eu ia de táxi, que era mais tranquilo, né? E aí, o taxista não queria me levar, porque era muito longe. E ele também não queria me levar no metrô, porque era muito perto. Uai, e ele não queria pegar a corrida. Eu ficava assim, não, mas e aí? E aí, eu peguei um motoboy lá na Tailândia, sem capacete. O cara, a minha mala aqui no meio e eu, assim... Na Tailândia, naquele... O tuk-tuk. Eu andei de tuk-tuk também. Eu falei pro meu cliente que eu queria andar de tuk-tuk, ele riu de mim. Eu falei, mas é isso aí, entendeu? Mas olha aquele trânsito caótico... Aqui, um monte de carro, moto passa. É isso mesmo. Nossa Senhora. Macaco pulando. É isso mesmo, gente. Assim, aí... Mas eu não sei, porque
Eu não tenho muito medo de morrer, pra ser sincera. Eu tenho um pouquinho. Verdade, morreu, entendeu? É isso aí. Ai. É interessante porque quando ela me fala, né? Vou viajar e tal, vou viajar pela empresa, vou viajar para um cliente. Parece uma coisa de luxo, né? Todo mundo que olha as fotinhas lá no Instagram é maravilhoso. Só que o dia a dia é desgastante, porque você está num lugar que nem você não esse, conhece. Uma língua complicadíssima, uma cultura totalmente diferente e você muitas vezes perdido, né? Se perde dinheiro, acaba, cartão não passa. E que nem já teve vezes dela ter que andar a pé não sei quanto tempo lá, porque o voo deu pau. Então, é muito complicado a prática. Não, mas isso foi uma das coisas que mais me ajudou, assim, no empreendedorismo. Porque, para mim, ficou comum lidar com a incerteza. Eu já tenho certeza que não vai dar certo. E eu fico até falando, vamos ver, o que vai dar errado dessa vez? O que vai acontecer? Porque é um fato. Você aprende a se virar, né? Com certeza. Praticamente, o empreendedor ele tem que se virar. Ele tem que fazer pensar rápido. Ele tem que ele tem que errar e já consertar o erro rápido, não é? Até em viagem nossa de passeio, deu problema, o voo foi cancelado, eu travei, buguei. Fiquei, que eu faço? Gente, como é que faz? Aí ela, maior calma do mundo, não, eu vou ligar e tal. Eu travei, porque é uma coisa que eu não lido, incomum, assim. Né? Pra gente exatamente. Né? Eu ia ficar também desse jeito, com certeza. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Mas conta um pouquinho, qual que é o seu trabalho para o pessoal entender? O que você faz? Eu trabalho com prospecção fria. Então, prospecção, assim, o que seria? É encontrar um cliente internacional, encontrar um cliente lá fora. Então, vamos supor que você chega para mim hoje e fala, Nath, lancei uma marca de camiseta, vamos vender lá para fora? Vamos. E aí, o que eu faço é encontrar esse cliente para você lá fora. Legal. Então, desde encontrar o cliente, porque tem muitas outras empresas que fazem assim, o pacote mínimo para vender, o minimum order quantity, faz a lista de preço, te ajuda a tirar o radar, para exportar, te ajuda com tudo que é aqui. Tá. Agora, o mais difícil, que para mim hoje é uma das coisas mais fáceis, que é a prospecção, é o meu core business, é o que eu faço mesmo, assim, ligação fria, montar o speech de vendas, identificar as objeções por país, que nem sempre vão ser as mesmas, como que negocia. Hoje, eu já consegui, nesses anos, que faz quase 5 anos que eu trabalho com prospecção fria, iniciar negócios em mais de 50 países. Olha, caraca. Isso é incrível demais, viu? Parabéns. E tem questão tributária, tem questão de proibição legislativa, né? E de cada país. É um negócio bem tenso. Bem tenso. Imagina você saber de cada país a sua legislação, a burocracia. Cara, é muito louco isso, né? Coisa. Mas tem a parte boa, gente. Vou falar, a minha parte boa, que eu mais gosto, é a culinária. Eu amo provar comida dos outros países. Que máximo. Eu acho que a comida mais, assim, diferente que eu comi mesmo foi na Ásia, com certeza. Né? É muito diferente, né? E você já foi na China? Não fui. Eu já fui pra Hong Kong, mas não fui pra China, Nossa, porque, deve ser, muito doido, né? Tem lá o grilo barato pra você comer. Escorpião. Nossa. Naquelas feiras, né? Eu lembro quando eu tava em Singapura, tava eu e um outro vendedor na época, né? E tinha aquele pato defumado pendurado. Sim. Eu vi isso no Tastemade, inclusive. Então, e eu queria comer, mas a gente conversou, eu falei, vamos comer no último dia, que se a gente passar mal, pelo menos não... Porque também a gente não tem o mesmo anticorpos de quem mora lá, vive lá, mas... verdade. Nossa, aqui dá um piriri lá no meio do rolê. Não, passar mal aí, normal, putz, aí... Nossa, você tá do outro lado do mundo, praticamente, né? Não, eu passei mal, assim, no Vietnã. Porque, assim, a culinária é o nosso maior orgulho também. Quando vem cliente que eu tenho que dar as boas-vindas no Brasil, eu sempre levo pra comer feijoada, pra provar, sabe? Sim. E eu sei que eles sentem da mesma forma. Então, eles querem que eu coma tudo, que eu prove tudo. Típico, né? Daqui, só tem aqui. E eu já gosto, imagina. Você junta a fome com a vontade de comer, literalmente. E eu lembro que eu comi tanto no Vietnã e comida apimentada. Nossa. Fui comendo umas pimentas, umas coisas assim. E aí, à noite, ele queria me levar, não sei na onde. Eu falei, tem como você me deixar no hotel que eu preciso trabalhar? Não, eu queria ir no banheiro mesmo. Não tem como, meu. Se eu com pimenta, lascou, já era. Meu Deus. Mas é muito satisfatório, assim, ver o pedido. E hoje, muitos desses distribuidores, como eu tô no mesmo segmento, eu também já
trabalhei com café, que é um segmento diferente, porque o preço tá na bolsa, não é o preço que você consegue negociar, não tem muito valor agregado, igual a indústria, né? Também já trabalhei com vinagre, em outros setores, assim. Legal. Mas esses que estão comigo há mais tempo no setor da saúde, hoje são meus amigos. Me mandam foto de filho, do que estão fazendo. Sempre me perguntam como é que eu tô. Durante a pandemia, muitos me escreveram como é que estão as coisas aí no Brasil. Que legal. E é um vínculo, né? Porque Sim. é impossível separar negócios Não dá, e falar, são só negócios. E é isso que eu sempre falo, tipo assim, pessoas são negócios. E quem não sabe lidar com pessoas, não sabe lidar com negócios. Sabe? Eu já tive até uma conversa há um tempo atrás com um cara aqui em Ribeirão que tem uma empresa X, não vou falar qual é. E eu falei pra ele, cara, você tem que saber lidar com seus colaboradores. Porque, tipo assim, eles são os seus primeiros clientes. Sabe? Os seus primeiros clientes são eles. Não é o fulano que você vende. Não, é interno. Seu cliente é interno. Se você tratar bem o seu colaborador, ele vai te trazer mais cliente. Entendeu? E as pessoas não têm essa visão, elas não sabem. Então, trata mal o funcionário. O colaborador tá nem aí, você precisa, faz isso aqui, pressão, e lá. Não é assim. Então, tipo assim, o negócio tem que ser muito bem estruturado de dentro para fora. Que ali vai ser o espelho, né? Mas Com certeza. Hoje a gente tá em processo evolutivo nessa questão, né? Porque também você pensa o empresário ali, eu entendo que é difícil virar o jogo, porque você vê que a pessoa tá ali, não tá feliz, e fica aquele relacionamento tóxico dos dois lados, porque um não quer estar ali, o outro não quer que esteja, e ninguém põe um fim na relação, né? Exatamente, fica só assim, tô aqui até onde dá, quando vier uma oportunidade melhor eu saio, tipo, e é ruim, né? Você tá num lugar assim, e as pessoas te tratando como se fosse um número, e tipo assim, é um número, mas tipo assim, não tratar dessa forma. A forma como trata o ser humano não pode ser assim, entendeu? Isso tem que ser como um ser humano uma mesmo, coisa né? lá na Nestlé que eu achava muito legal, o jeito que eles falavam, que eu trabalhava no RH, né? E em recursos humanos, geralmente o benefício, por exemplo, se você é colaborador, estende para sua esposa, para os seus filhos, etc. Tinha alguns benefícios que iam para os pais também. E eles falavam vidas, a quantidade de vidas que a Nestlé legal. cuida, não de pessoas, de vidas. Olha, isso é legal demais. É porque você não impacta só na vida dessa pessoa, mas a família dela diretamente. Exatamente. Né? Qualquer coisa vai refletir no filho, na esposa, no marido, na mãe. É que nem relacionamento. Quando você casa com a pessoa, você não casa só com a pessoa, você casa com a família inteira. Exato. Não é desse jeito, entendeu? Não tem como, é só isso aqui e o resto que se dane. Não existe isso. Entendeu? Isso não é a mesma coisa para minha empresa. Né? E você, Di, tá pensando em viajar? Eu quero viajar, quero ir para a Europa. Quero conhecer desde Portugal até, sei lá, Suíça ou Rússia não, mas a Suíça. Eu acho incrível, sabe, fazer essa rota. Isso é uma expectativa de vida minha. Sabe, pegar, fazer um mochilão. Mas tem que ser assim. Eu tenho que estar muito bem financeiramente para poder meter esse louco, assim, vamos dizer assim. Porque é uma aventura, né? Porque lá tudo em euro, né? E tudo em euro, imagina. Nossa moeda desvalorizando, né? Pois é, imagina como é que faz isso. Exatamente. E você já viajou praticamente 50 países, né? 30. Agora 30 países. Esse ano provavelmente eu vou viajar de novo, pra mas onde você vai? vou só pra Singapura e talvez pro México, mas aí não aumenta, porque os dois países eu já fui, então não aumenta. Realmente. E tem algum país que você gostaria, cara, eu preciso muito viajar para esse país aqui, que isso me traz algo? Tem alguma coisa assim? Alguns países, né, que eu tenho muita vontade de viajar, de conhecer a cultura mesmo, eu tenho muita vontade de conhecer a Colômbia. Ah, que legal. Terra da Shakira. A terra da Shakira e do Pablo Escobar, né? Verdade. Mas é meio depende do Eu tenho muita vontade de ir pra África, eu não tinha, mas depois que eu e o Roger a gente começou a ver alguns vídeos, de conhecer, um cliente meu disse que ele foi num santuário, eu não lembro em qual país, que ele ficou apaixonado, lá, o Santuário dos Animais. E até nisso, né? Conhecer o Brasil mesmo. Tenho vontade de ir pro Amazonas também, pra Nossa, Amazônia. deve ser incrível, né? Lá para o Acre. Tipo, eles dizem lá que é um estado muito rico de cultura. Extremamente rico. E a gente não conhece, não tem nem acesso, às vezes não tem nem na sua mente. Assim. E tem muito cultura indígena aqui no Brasil, né? Então tem muita coisa lá no Acre que a gente nem faz ideia que tem, entendeu? Mas assim, o país que eu mais sonhava em viajar, a gente já foi, que foi pra Inglaterra. É? Como é que foi essa experiência?
eu cheguei... Você acredita que eu perdi essa foto? Eu não acho, de jeito nenhum. Não colocou e é na a nuvem? foto do empreendedor, do Mr. Selfridge. Não sei se você já assistiu a série dele na Netflix. Qual que é a série dele? Eu não lembro. Eu acho que a série chama Mr. Selfridge, ou Ah, é? Selfridges, exatamente assim. Ele... Acho que era 1800 bolinha, alguma coisa assim. E ele começou a empreender muito velho. Ah, sim. Pra nosso conceito. Tipo, ele já tava pra lá dos 50 e poucos. E ele saiu dos Estados Unidos e foi pra Londres. E começou... E ele que começou assim, porque antes as pessoas faziam... Ou era tudo roupa sob medida... E elas não tocavam. Então, assim, ele que tirou as luvas debaixo do balcão para as senhoras poderem pegar na luva. Ele que começou a fazer o PMG e fazia os últimos ajustes. Então, assim, ele foi o rei do varejo, mas ele perde tudo. No final, ele sério? perde tudo, por alguns vícios que ele teve. Ah, que droga. E até hoje tem a loja foi comprada, ele ainda era vivo quando a loja foi comprada, e a vitrine dele é a vitrine mais vista do mundo, uma vitrine de Londres. Que legal. E assim, é uma vitrine simbólica que artistas disputam para montar essa vitrine em datas festivas, e a gente foi lá. Que legal. A gente foi lá. Gigantesco. A loja é imensa, imensa, imensa. Caraca. A parte histórica, assim, da série é muito pouco. Tipo, no terceiro andar tem uma salinha só, que tinha alguns quadros. Que era dele. Que era dele. Mas, assim, já Legal. mudou muito, já evoluiu muito. Hoje tem sessões, assim, por marcas. Mas, nossa, dá muita emoção você Não, ver a imagino. história. Sim. Não, porque você se sente tocado por aquilo, né? Porque você vê, cara, olha o tanto que o cara meio que se ferrou pra poder chegar onde chegou. Porque não é fácil o cara empreender com mais de 50 anos, né? Mudar de país. Mudar de país, de cultura. Você, você muda praticamente de vida mesmo, entendeu? E começando do zero, né? Nossa. Então, tipo, é difícil demais. A gente acaba pegando isso. Não, né? lá foi incrível, assim. Porque, sabe, quando você viaja a trabalho, até que tem um tempo livre. Mas, assim, não é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou te falar, uma vez eu fui pra Cuba. Fui eu e Caraca, você foi pra Cuba? Eu fui pra Cuba. Nossa! Eu fui e aí, pra Cuba. Vai me contar mais essa história, continua. Então, Cuba é o seguinte, na época eu tava trabalhando no mercado de consumo, era relógios, mercado de luxo, beleza. Aí, você fala, mas como que você entrava em Cuba com isso? Tipo, Sim, não faz nem sentido. Né? E lá é tudo licitação, é um mercado que 100% do mercado é público, etc. Nessa época eu me dei conta do tamanho que é o mercado de turismo, o tanto que movimenta quando as pessoas viajam, etc. E lá o plano era ir para Havana e para Varadeiro, que é onde tem um monte de resorts. E a gente queria conhecer uma outra cidade que chama Santiago de Cuba, que é a segunda cidade mais populosa de Cuba depois de Havana. Legal. E aí, o nosso distribuidor, ele era do Panamá, que mandava para lá, enfim. E aí a gente foi, né? Chegou lá, em Havana, visitamos os pontos de venda. A maioria é ponto turístico, é turista mesmo que compra, não são cubanos que compram esse tipo de produto. Entendi. E aí a gente foi para Santiago de Cuba, fui eu e o meu diretor na época, né? E a gente chegou lá, pegamos o voo de manhã e era para pegar um outro voo à noite para voltar para Havana. E cancelaram o nosso voo à noite. E nesse dia, e era uma empresa japonesa, né? Tava assim, muito calor. Tava muito calor. Imagina que pra gente que é de Ribeirão Preto, falar que tá muito calor é porque realmente estava muito... Vocês estavam num vulcão, não é possível. É só assim que eu consigo E a gente fez metrificar. visitas lá em Santiago de Cuba e viu que não tinha nada, porque apesar de ser a segunda cidade mais populosa, era de puro cubano. E o nosso mercado é onde tinha turista. Ele falou, então vamos pegar esse tempo livre, vamos visitar um castelo histórico que tem aqui. Que legal. Ele é japonês. Ele começou a suar de um tanto, ficou vermelho. Eu falei, gente, esse homem vai morrer aqui, o que eu vou fazer? Aí eu falei, eu quero sentar, eu tô cansada. Eu não tava cansada, né? Então eu falei, mas eu quero sentar pra ele poder descansar. E ele, esse homem suava tanto. Não. Eu, gente, o que eu vou fazer? Esse japonês vai ter um troço aqui em Senhora. Cuba. Aí, beleza. Aí a gente deu a hora, voltamos pro... Então a gente não aproveitou nada. Isso eu acreditei. Aí a gente voltou pro aeroporto, o nosso voo foi cancelado. Nossa. E não é igual aqui no Brasil ou em qualquer outro país que tem 50 companhias aéreas, não foi essa, vai pagar mais caro, você pega outra. Não, lá só tinha a companhia aérea cubana, que é a aviação deles. Então, se eles cancelaram, acabou. Cancelou, você não vai voar, é isso. Aí eles tinham o mesmo voo no dia seguinte, no mesmo horário. Só que era inviável. A gente tinha no dia seguinte uma rota para Varadeiro e depois de um dia ia voltar para o Brasil. Aí foi meio chato, porque todo mundo fala que Brasil, países latinos são corruptos, né?
E na época o meu diretor, ele ainda comentou, pergunta se você oferecer, não sei o quê. Aí ele não falava espanhol, aí eu peguei e falei, mas eu não falei. Porque eu não... Sim, a gente sim. tem que cortar, né? Sim. O ciclo tem que terminar em nós. É. Aí eu falei, não tem, é só amanhã mesmo, vamos voltar de táxi. Aham. Eu tinha dinheiro e ele não tinha dinheiro, ele só tava andando com um cartão, meu diretor. Porque é Japão, França, ele não tava acostumado com um país que você tem que ter tudo na mão. O papel na mão. Exatamente, eu tava com dinheiro. Eu falei, bom, meu dinheiro dá pra gente comprar uma passagem de ônibus. Aí não tinha mais ônibus pra ir direto pra Havana. E a gente pegou pra uma outra cidade, se eu não me engano, era Santa Luzia. E a gente ia direto pra lá. Aí, a hora que a gente tava chegando, a gente viajou de madrugada. Isso era meia-noite, a gente pegou o ônibus. Eu comecei a ver nas placas, sabe quando você vê o nome da cidade e o quilômetro, assim, qual que tá mais perto? Eu vi que Varadeiro tava mais próximo que Havana. E a gente tinha que ir pra Varadeiro mesmo, pra fazer a nossa rota lá. Eu falei, vamos pra Varadeiro. Aí a gente chegou nessa Santa Lúcia. Pegamos um Uber clandestino lá, um táxi clandestino. Aí o cara largou a gente no meio do caminho. Nossa, que rolê! Um rolo. Aí depois a gente chegou lá em Varadeiro, encontramos com o nosso cliente. Ele levou a gente pra visitar e o nosso cliente falando o tempo todo. Porque, eu já te avisei, eu te falei pra não ir pra Santiago de Cuba, eu te falei. Nossa. Eu falei assim, olha, nosso dinheiro tinha acabado. Eu falei, olha, eu tô quase 2 dias sem tomar banho, quase 2 dias sem comer. Você falar, eu te avisei agora, não vai adiantar muita coisa, entendeu? Agora já foi, vamos deixar pra lá. Aí, acho que nessa hora a cliente percebeu. Aí ela falou assim, não, desculpa, Natália, acontece, né? Mas imagina assim, lá não tem 3G, não tem 5G, não tem Wi-Fi, não tem nada disso. Não. Então, para você conectar na internet, para avisar que você vai chegar atrasado, você tem que ir em um hotel, comprar e, tipo assim, 1 hora de internet é coisa de $20. Nossa! Então, não é simples. Aqui fala assim, se perdeu o avião, beleza, pega outro, avisa lá na empresa que você chegou e é isso. Não tem nada disso. Você tá incomunicável. Imagina pra gente, você tá acostumado com a internet, com tudo assim, aí chega lá, beleza, mandar um WhatsApp, acabou, né? E eu aqui, do nada, ela some. Nossa, morreu. Imagina. Morreu. Meu Deus do céu, cadê a Natália? Fica 2 dias sem responder o WhatsApp, sem falar nada, gente. Aí não chega a mensagem, porque Aí tá só quando com ela um tiquezinho. respondeu, ela falou, tô viva, eu preciso tomar banho. Eu não tô entendendo nada. Não, porque lembra que eu te falei que tava calor, que tava grudando, e a gente ficou desde as 7 da manhã do dia até nas 7 da manhã do dia seguinte pra conseguir comer, tomar banho com calma. Até a hora que chegou no Brasil. Mas querendo ou não, é uma aventuraça, né, velho? Aventuraça. Imagina, é uma coisa que você nunca vai esquecer. Adrenalina, né? É, pelo amor de Deus. Não, assim, tem muitas histórias, mas essa de Cuba, pra mim, assim, é uma das maiores, porque realmente foi um momento que eu fiquei, gente... Foi um desafio muito grande. Muito, porque você não tem o que fazer, você tá sem internet, você tava sem dinheiro, tava lá no fim do mundo. E é outra cultura até de política, vamos dizer assim, é totalmente diferente. Então, tipo assim, você lidar com essa coisa que é diferente, bem diferente, é um desafio grande mesmo. E, por exemplo, que nem eu acho que foi Dubai, você tem que pensar que livro que você tem na mala, porque se for um livro de romance um pouquinho mais picante, você é preso. Tem isso aí também, a parte cultural da... Tenso, é tenso. Eu acho que isso é uma coisa de trabalhar muito com exportação, que parece que é besteira, né? Mas você passa a respeitar mais o outro, sabe? Sim. Porque... você vai ficar mudando as pessoas, tipo, eu vou chegar lá em Dubai, vou ficar... Por exemplo, eu tenho tatuagem. Em Dubai, quando eu Você foi pra Dubai, verdade, eu fui pra Dubai já 2 vezes. E quando eu vou lá pra trabalhar, eu tampo as minhas tatuagens, porque eu tô indo pra trabalhar. Eu tenho 1 hora do tempo do meu cliente, eu vou ficar 1 hora defendendo que a tatuagem é uma liberdade de expressão, não sei o que, ou eu vou negociar, entendeu? Se eu tenho 1 hora só, eu tampo e acabou. Não fico... Eu acho que tudo tem seu momento, sabe? Sim, tá certo. Você tem técnicas de rapport que você faz isso com o cliente pra poder meio que falar a mesma língua com o cliente, literalmente também, mas a parte da conversa, o teor, se você se igualar ao cliente também é uma técnica de venda, rapport, né? Então, tipo, é realmente extremamente importante. Então, eu entendo o seu ponto de vista, se você não colocar tatuagem à mostra. Mas não quer dizer que não é estranho. É estranho. Não, é estranho. Pô, aquelas mulheres vestidas assim. Sim. É estranho. É estranho. Eu lembro, porque lá em Dubai é muito turístico, né? Então, tipo assim, tem mulher lá de shortinho. Sabe? Porque é muita gente de muitos lugares, de muitos países. Dubai é a cidade mais instagramável que eu conheço. Qualquer lugar que você vai, tem um lugar pra você tirar uma foto, assim.
E dizem que não dá BO, sabe? Mas eu coloquei um vestido de alcinha, um vestido normal, e eu já me senti meio mal, sabe? Sim. Porque parece que você tá deslocado, assim. Sim. Aí eu até coloquei uma blusa por cima e boa. Mas é lindo, gente. Lugar lindo. Tem coisa que é melhor evitar, né? Eu lembro que, acho que foi no Uruguai, nós fomos no mausoléu, aí tava chovendo muito, nós ficamos lá no mausoléu, só eu e ela. Porque ficamos presos na chuva. E nos cantos tinha dois caras do exército, assim, sabe, que fica sem mexer? Sim. Não sei o nome correto. Igual o da Inglaterra. Igual. Os dois assim. E nós ficamos ali, chuva, e a Natália... vou sentar. Tinha uma placa que falava, não sentar nas escadas. Mas, a gente tava ali já fazia um tempo, não tinha ninguém. Ela falou assim, vou sentar na escada. Aí eu falei, não tava atrapalhando nada, sabe? Nós sentamos. Normal. Deu 1 minuto, a parede, na verdade, era uma porta... que não era porta, era uma parede, mas do nada abriu a parede. Saiu um cara do exército, colocou a arma assim. Ô, louco! Aí o que tá acontecendo? Aí ele tava xingando a gente. Porque não era pra sentar na escada e não vai sentar na escada. Sai daqui. Nós saímos na chuva. Aí depois que a gente foi pesquisar, o corpo que estava sendo guardado ali era do herói da independência, do Uruguai. Nossa! Então, assim, é um lugar para eles Era muito sagrado. importante. Nossa! Muito importante. Entendi. E a gente só queria se esconder da chuva e sentar um pouquinho. Não, e essa viagem aí, nós fizemos várias coisas erradas sem querer. Sim. E, É uma dica até o pessoal que for querer viajar, saber a cultura do lugar, é né? o que ela falou, você tem que respeitar o lugar. Então, outra coisa... pra ser preso também, eu não né? lembro se foi na Argentina ou no Uruguai. No museu, aí tinha a linha no chão, que era pra você não passar daquela linha, tinha os quadros na parede, né, tal, e você parava na linha e olhava, nossa, que bonitinho, tal. Aí tinha um quadro que representava uma guerra que teve no Brasil, então a gente ficou ali tentando, nossa, quem que é aquele e tal? Aí a Natália pegou e fez assim, aquele... E o dedo dela passou da linha. Não pode passar da linha? Não. Nada pode Tipo passar assim, da ela linha. tá aqui, o negócio, não A pode sua passar disso aqui. respiração não pode passar da linha. Caraca! Já veio um segurança do lado, já baixando o braço assim. Eu falei, se isso fosse no Brasil... Mas, nossa, no outro dia ele tava na Globo já, sendo escorraçado. O cara cancelado, já pegou assim, não passa da linha. E aí eu fui falar, tipo, nós não passamos da linha, ele já... Já saímos correndo também. Isso foi aonde mesmo? Não sei se foi na Argentina ou no Uruguai, Foi na você lembra? Argentina, foi na Argentina. Agora que você falou isso, tô lembrando de uma outra coisa. Teve um museu no México que eu fui, que eu não lembro a cidade, depois tem que ver na internet, que a propriedade da terra conservava o corpo, como se fossem múmias. Mas assim, puro acidental mesmo. Aí é a história da cidade, né? Aí quando... não sei se era Guanajuato, acho que era Guanajuato. Aí quando foram precisar de mais espaço no cemitério, descobriram que os corpos lá estavam super conservados. Uia! E colocaram no museu. E nesse museu que eu fui visitar, não tinha nada de proteção. Mas é estranho, né? Não ter nada, assim. Qualquer um pode tocar. Qualquer um pode tocar. Cara, e é um negócio muito... Histórico. Tipo, Sim, há 1000 anos. Sei lá, 1000 anos, 2000, sei lá. Mas é muito tempo atrás. Não, eu vou contar a última. Parece que somos os ilegais aqui. Na Argentina também. Na época eu era policial, né? Então eu gostava bastante dessas coisas de militarismo e tal. Aí a Natália olhou e falou assim, nossa, que tanque de guerra lindo! Vamos lá tirar foto? Aí eu falei, Natália, isso daqui parece um quartel, não pode entrar ali. Não, mas o tanque de guerra tá ali e tal, vamos. Falei, então vamos. Aí nós entramos assim e tal. Na hora que eu parei na frente do tanque de guerra, que eu fechei o braço, já veio um monte de cara correndo de fuzil. Nós entramos no quartel, cara. Nossa! Ele já começou, sai daqui! Eu já, caraca, meu Deus do céu. Mas assim, ó, isso quase é preso, sempre. toda hora. Vou falar, quando a gente chegou em Dubai, eu e o outro vendedor, ele ficou deslumbrado e ele começou a tirar foto do aeroporto. E não pode tirar foto pode. na área. Não pode. Ali Por quê? da Polícia Federal. Eles pedem pra não tirar, sabe? Não sei se é pra evitar crime... Alguma coisa do tipo. E aí fez ele apagar. Aí beleza, apagou as fotos. Agora, recente, a gente tava no Chile, faz nem um mês. E eu falei, nossa, do momento que eu pisei no Chile até o momento que eu fui embora, eu levei bronca. Porque lá eles ainda estão usando máscara, toda hora eu levava bronca de máscara. Entendi. Mas a sua posição é a seguinte, desculpa. E acabou, Já entendeu? Entendi. Acabou. Assumiu eu e veio No embora. Chile eu levava bronca, mas eu não entendia nada.
Eu falava, aham. Não, tudo bem, tudo Tá bem. certo, Entendi perdão, e acabou. E encerra o assunto ali. Caraca. Mas, assim, eu acho que tudo isso faz a gente ficar mais forte Sim. pra esses momentos de incerteza. Sim. Uhum. E eu vejo, assim, para trás. Eu não sou... Gente, sou jovem, tá? Mas eu vejo como nada disso estava previsto pra minha vida. Absolutamente nada disso. Empreender é isso, né? Não tem nada previsto no roteiro. Você vai fazendo seu roteiro de acordo com as coisas que vão acontecendo, você vai vendo o que eu quero, o que eu não quero mais, né? Mas aí você faz uma retrospectiva da vida da pessoa. Quando ela estava no ensino médio, ela já fazia o inglês. Quando estava se formando, já fazia outra coisa, saía da escola, já fazia outro curso, não sei, era secretariado. É porque, tipo assim, sempre fazendo alguma tudo coisa que poderia fazer. Eu não vida tem que ser sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia trabalhar com outras culturas. Legal, Então, bacana. assim, isso que eu falo. O Primo Rico fala muito que não existe plano B, só existe plano A. Só existe plano A, eu também Você tem que fazer dar certo. E eu não sabia o que seria, mas eu sabia que eu ia trabalhar. Então, ficou muito fácil. Às vezes a gente não enxerga um propósito. Você pegar um livro de empreendedorismo, vamos falar aí, como que chama o nosso amigo lá, o dos Estados Unidos? O mais famosão lá, do Pense e Enriqueça, o Napoleão Hill. Napoleão Hill. Ele vai falar os princípios do Napoleão Hill. Primeiro, o propósito. Aí tu não fala, mas não sei, qual que é o meu propósito? Eu não sei, gente, só vai. Só faz. Só faz. Você vai igual isso aqui, por exemplo, eu gosto disso aqui, criar meu canal, tal. É perfeito? Não, tô criando, tô fazendo. Um dia, quem sabe, isso me traz retorno, mas por enquanto, eu fazendo, só faz. Porque assim, sabe? o propósito tende a você ficar reflexivo e fica assim, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho... Eu acho mais fácil você ficar em movimento. Exatamente. Então, olha, o caminho é esse. Exatamente o que eu não sei, mas tô indo. Isso. Eu tenho um propósito aqui. Cara, eu gosto disso aqui. Beleza. Vou fazer. Mas tem que estudar, nem fazer isso aqui. Cara, eu vou levar 10 anos estudando um negócio que sempre muda, né? Na parte da parte digital, muda toda a parte hora. de energia, você acaba atraindo as pessoas certas, nos momentos certos, para fazer uma coisa que você nem tinha pensado, mas que, putz, faz sentido. Faz sentido. Por que eu não pensei nisso antes? É porque não era o momento. Ainda não tinha... Você não tinha aquela capacidade intelectual para desempenhar aquilo, e vai indo. E vai indo, as coisas vão acontecendo, que aí entra depois no outro livro muito louco, que eu sempre falo para todo mundo ler ou ouvir, sabe? Que é O Segredo. Cara, o segredo realmente é o segredo para tua vida. Sabe? E não tem nada a ver com religião. Cara, o segredo, para mim, mudou minha vida. Total. Da água pro vinho mesmo. Então, tipo, se hoje as coisas estão acontecendo na minha vida, foi por causa do segredo, sabe? Tipo, tem uma frase na Bíblia, fala assim, orai e vigiai. Praticamente é o segredo, né? Você colocar os seus pensamentos sempre no alto nível, sabe? Na alta frequência, lado positivo da vida, que as coisas vão acontecendo. Outra coisa também, praticar a gratidão. Quando você pratica a gratidão, cara, enquanto você para de reclamar, tua vida sai do marasmo, sai daquela pindaíba, sai de tudo, sabe? As coisas ruins param de acontecer, só coisas boas. Lógico que a vida sempre tem altos e baixos, isso aí vai acontecer, né? Mas você fica preparado para as coisas ruins que acontecem, você não fica desesperado, você não fica maluco, o que eu vou fazer na minha vida agora? Aconteceu um negócio assim, não, você fica calmo, não, peraí. Então deixa eu resolver isso aqui. E resolver um problema de cada vez. Nada de resolver tudo de uma vez, que não dá certo. Mas, vai acontecer isso aqui, beleza, calma. Resolve esse problema. Terminou? Parte pro próximo. E assim vai. Entendeu? Di, eu quero dar 3 dicas. Pra quem tá te ouvindo. 3 dicas pra quem te acompanha, pra começar a empreender, pra mudar de carreira. Às vezes ainda não tá no momento de empreender. Se você não se sente tão seguro, mas quer tentar mudar alguma coisa na nossa vida. A primeira dica que eu queria dar é atenção ao que você consome. Seu Spotify, seu Netflix, os livros, as pessoas que estão ao seu redor, porque o seu subconsciente está trabalhando, ele não parou de trabalhar. Não para. Então, assim, cuidado com o que você se alimenta. Que é obesidade intelectual. Até o Primo Rico fala isso, né? Ele fala isso de obesidade intelectual e também, assim, se você tá com companhias... Primeiro, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. E vai pra próxima, exato. Exatamente. Então, assim, gente, programa... Eu sei que a gente também quer relaxar e etc, mas o que a gente tá colocando pra dentro? Coisas que nos motivam, que nos animam ou não? A segunda dica é...
que você é mais forte do que você imagina. Você consegue. Pare de ter dó de você mesmo. Com vitimismo, cara. Eu odeio Para vitimismo, com velho. isso. Você consegue ficar Sim. acordado 1 hora a mais para Sim. estudar um pouco e mudar de carreira. Você consegue, sim. Você consegue cortar alguns gastos para pagar outro curso. Você consegue. E a terceira dica e última, não menos importante, é exatamente a lei da atração. Uhum. Se você vibrar energia boa, tá sempre com gente que tem a mesma sintonia que você, já junta tudo isso, tudo que você consumiu de bom, mais a sua preparação, que você é forte o suficiente para se preparar, as oportunidades vão aparecer. Elas aparecem. É muito Então, louco aí isso, você né? já consegue mudar de carreira, sai desse emprego que você não gosta, sai desse cargo que você não gosta. Tem o intraempreendedorismo também. Sim. Você não precisa abrir a sua empresa se você acha que não está na hora ainda, mas você não precisa ficar num cargo que você não gosta, Sim. entendeu? Então, aos poucos, só muda a música que você escuta. Isso. Só muda a sua energia, seu padrão de vibração e você já vai conseguir mudar Sim. um pouco. Não, total. Porque uma coisa vai puxando a outra. É como se fosse uma ramificação de coisas boas que vão tipo, conectando com tudo ao teu redor. Sabe? De tanto ouvir, saber, ou colocar no teu Spotify coisas que realmente elevam o teu nível, tanto espiritual como financeiro, como um todo, sabe? Tipo, realmente aí você coloca depois um vídeo motivacional para você ver, depois você vê histórias de pessoas que estão crescendo na área, que estão vivendo aquilo. Pô, Flávio Augusto que eu citei aqui, cara, é inspirador a história dele para mim, eu acho incrível, sabe? O cara pegou da favela e se tornou bilionário. Né? Então, como você não vai se inspirar, né? E eu vou dar um exemplo até bobo. Eu, na época que eu era policial, eu passava o dia todo na adrenalina, chegava em casa, assistia Datena. Nada contra o Datena. Sim, Adoro sim, Datena, sim, até claro. era de Ribeirão. Mas, aquela energia, o dia todo só vendo coisa ruim, Então. como que à noite você vai conseguir ter pensamentos bons? É impossível. É impossível. Você tá plantando só raiva ali, você vai colher raiva, não tem como. Você Exato. colher amor depois. Então, eu acabei parando. Putz, eu acho que eu não vou ficar assistindo Datena todo dia. Então, é uma coisinha simples que, às Sim. vezes, eu coloco uma mensagem motivacional, alguma coisa assim, que muda totalmente o dia. O cafezinho da manhã, você coloca uma mensagem legal, de reflexão e tal. Sim. Você já começa numa vibe boa e assim vai. Sim, Parar sim. dessas coisas de energia negativa, Sim. de você consumir mesmo. Pensa o que você está consumindo. Você é o que consome. Isso. Total. Você é 100% aquilo que você consome. E o seu corpo é reflexo daquilo que você pensa. Entendeu? Se você... A pessoa... você tá com colesterol. É porque você pensou em comer coisas porcaria que te trouxe isso, entendeu? Então, tudo aqui. O segredo da vida é ter pensamentos positivos, mas você ter o controle da tua mente. Você pegar, deixa eu ver ao redor o que tá acontecendo na minha vida e deixa eu melhorar isso. Sim. Entendeu? Dá um pouco de trabalho? Dá. Mas quando você dá o primeiro passo, é mais fácil dar o segundo e assim vai. Eu fico muito triste, assim, quando eu vejo que tem gente que não tá feliz com a realidade, mas que Não acha quer que mudar. não pode... Mas tem gente que acha que não consegue. Que é incapaz, que né? aquilo não é pra ela. Sim. É pra fulano, porque fulano tem mais chances, tem mais... Você também consegue. Sim. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue ser o que quiser na vida, sabe? Eu quero ser um empreendedor de sucesso. Vai ser. Vai ser. Mas tenha em mente que não vai ser fácil, entendeu? Sim. Pode até não acontecer, mas se você fizer nada, é certeza que não vai ter nada. Sim, Entendeu? Não vai sair do lugar, né? Não vai sair do lugar, entendeu? Se eu gosto de dar o primeiro passo, pode ter a consequência de você conseguir algo que também não é nada garantido. Mas parado, isso é certeza que vai vir nada, entendeu? E o legal de empreender, acho que é isso. É você viver essa variação de coisas acontecendo na sua vida que você nem espera, sabe? Você, tipo, eu vou me programar. Na maioria das vezes, vamos programar pra fazer isso aqui. A maioria não acontece do jeito que a gente quer. Não. Aí você fala, Quase caraca, às vezes você, vou vender o produto X. Ele tá vendendo o produto Y que veio de uma coisa aleatória ali. Você sabe quando eu comecei a empreender de fato? Contei essa linha do tempo aí. Eu abri a empresa, a gente voltou das nossas férias em janeiro. Aí eu comecei a trabalhar efetivamente em fevereiro de 2020. 21. Não, 20, né? 20 foi o... Foi da pandemia. Foi da pandemia. Foi um verdade, mês antes da Um mês antes da pandemia. pandemia. março. Um mês. Eu abri minha empresa um mês antes da pandemia. Legal. Nossa,
Ou seja, né? Ou seja, Já começou da punk mesmo. eu não sabia o que era falha minha, porque tudo que eu tentava dava errado. Absolutamente tudo. Hoje é fácil falar, ai, mas o mundo fechou mesmo, o mundo parou. Mas naquela época, a minha cabeça, você imagina. E você não sabia que tava tudo dando errado. Sim. Ela achava que ela tava pelo caminho errado, porque ninguém queria comprar, ninguém queria entrar em contato. Hoje, realmente, é fácil olhar, né? Não, o mundo parou. Mas na época, pra gente, não tava parando, né? E aí foi nessa época, não tô dizendo que foi fácil, porque realmente consome muita energia mental, o Roger viu. Mas foi nessa época que eu comecei a sair da área da saúde, porque eu sempre trabalhei na área da saúde e hoje é meio que minha zona de conforto, né? E foi quando eu comecei a trabalhar com alimentos, porque o mundo não parou de comer. Não para de comer. Então, aí eu comecei a trabalhar com um colega meu do MBA com café, outra com vinagre, e a gente começou a exportar e abrir outro tipo de mercado. Então, assim, é muito clichê falar que Deus fecha uma porta, mas abre uma janela, que vende lenço enquanto todo mundo tá chorando, mas sempre tem um outro ângulo que você ainda não viu. Exato. Sempre tem alguma coisa que você tá deixando passar. Você analisar, meu, o que tá deixando passar aqui que eu não tô enxergando, sabe? Tipo, meu, eu tô fazendo sempre a mesma coisa. Não posso, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar minha perspectiva e a forma como eu aplico as minhas coisas, né? Que aí vem resultados diferentes. Exato. Né? E um pilar importante, não importa qual seja, mas um pilar espiritual. Sim, total. Eu vejo. Eu também, Porque, também assim, concordo. Principalmente na questão do Covid, era muito fácil a gente endoidar. Sim. Então, esse pilar espiritual que você falava, não, tô no caminho, tô fazendo certo, tô fazendo bem, tá tudo bem, calma. Porque se você ficar só no papo material, nessa época do Covid que tudo fechou, nada dava certo, só perdendo dinheiro, você fica louco. Não, você fica doido, imagina. Perdendo vidas, perdendo dinheiro. Meu, foi uma loucura pro mundo inteiro. Você imagina você manter a sanidade mental ali intacta, não tem como. Acho que o mundo entrou em colapso, assim. Nossa, é verdade. Em todo sentido, assim. E você sair disso, você sai muito mais forte. Mas foi muito aprendizado mesmo. Muito. Nossa, eu também comecei a empreender no comecinho de... 2020. Aliás, foi em março. Em março também. 2020. Olha, todo mundo nasceu no Covid. Na pandemia braba. Eu falei, cara, se eu sair disso aqui, eu tô pronto pro mundo. Não, sabe o que eu pensava? Não tem como ficar pior que isso. Então Não tá tem. tudo bem, tá tudo bem. Você Não olha tem nada agora, pior do que isso. Você olha agora e fala, não, tá maravilhoso. Tá um Exato. paraíso, né? E, por exemplo, eu gosto muito de falar também que não adianta eu te falar para fazer tal coisa. Melhor coisa é o exemplo. Exato. Então, se eu faço, você vê que eu tô fazendo, você se espelha a mim. Não adianta eu falar. Exato. E ela fez tudo isso na pandemia, passando dificuldade e tal. Depois, demorou um pouco, coitada, né, no Covid. Mas deu certo que eu me inspirei e falei assim, para que eu vou ser funcionário público e vou ficar aqui ganhando o meu salário e tal, mas eu posso ter liberdade de trabalhar o horário que eu quero e etc. Sim. E eu me espelhei totalmente nela. Sim. Porque a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Então, tipo, você... Exatamente. Não é? Você olha a pessoa fazendo lá, meu, tá perseverando, fazendo as coisas acontecer. Por que eu não vou me espelhar nessa pessoa? Você entendeu? Até pai e mãe, pessoas que empreendem, o próprio Augusto de Noto, citando ele aqui. Mas, tipo assim, você olha a história da pessoa, como que você vai se inspirar? Sim. A pessoa se lascou praticamente a vida toda e conseguiu, sabe? Com muito suor. Isso, olha, não há dinheiro que pague. Dá mais valor, né? Dá muito mais valor ao dinheiro do que a pessoa que nasceu em família rica. Nada contra. Mas, tipo assim, tem tudo na mão. Não tem a mesma percepção que nós que crescemos. É diferente. É diferente. As preocupações são outras. São outras. Né? Tipo, o valor que você dá é muito diferente. É muito diferente. Eu dou muito valor às pessoas que saem do nada, constroem algo, sabe? Com muito trabalho duro, né? E também trabalho inteligente tem que estar alinhado aos dois, né? Porque não adianta trabalhar duro e... Senão o pedreiro tava rico. Sim. Entendeu? Mas você sabe uma coisa esses dias, faz tempo já, né? A gente tava fazendo um quiz, sabe esses bobinhos de Facebook, quem é você, não sei o quê. E eu mandei pro pai do Roger. E ele é autônomo, ele é um empreendedor. Sim. E ele colocou que o emprego dos sonhos dele era ser funcionário público. E eu fiquei tão surpresa, porque assim, pra mim ele é uma referência de pessoa de sucesso como empreendedor, porque ele faz isso há mais de 20 anos, sustenta a família inteira. Sim.
Porque também, assim, Flávio Augusto, Primo Rico, a gente também vai tão longe, mas tem empreendedores de sucesso ao nosso redor. Tem total, muitos. total. E eu fiquei chocada do sonho da vida dele ser funcionário público. Então. E a gente até questionou ele na época, Sim, né? É uma questão cultural, né? De querer a segurança. Desde a época dos nossos pais, nossos avós, Exatamente. eles falavam isso. Então, tipo assim, tá enraizado. Isso é normal da geração passada pensar dessa forma, né? Mas realmente, na nossa geração, é olhar e pensar, caraca, é muito diferente, né? Tipo assim, pô, funcionário público e tal. A gente quer outras coisas, quer Igual voar, hoje quer, os sei lá, jovens ganhar falando mais. que querem ser youtuber. Eu aqui, por exemplo, TikTok. quero ser youtuber. Tô caminhando pra isso, galera. Isso aí. Galerinha, acho que já deu a hora. Que deu 1 hora já, Gabriel? Olha só, o negócio aqui passou que eu nem percebi. Cara, muito bom falar com vocês. Eu gostaria muito de conversar de novo com vocês futuramente. Vocês são muito bem-vindos aqui no estúdio. Foi um prazer enorme e... Galerinha, por favor, segue o pessoal lá. Vou colocar aqui nos comentários do vídeo as redes sociais da Natália e do Roger Ming. Natália Nakaishi e Roger Ming. Vou colocar para vocês seguirem lá. E, gente, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada, Di, gente. Tamo junto. Quem precisar conversar também sobre empreendedorismo, tamo aí. Obrigada pelo convite. Não imaginei, eu que Obrigado, agradeço. pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau.